Parte 5 do meu testemunho de como foi se afastar do caminho do Senhor completo. Eu acho que é a última parte, tá, gente? Eu prometo que eu vou tentar falar aqui, mas é muita coisa pra falar. Vamos lá. E eu parei na parte que eu conheci a Cleide, né? Eu tava em casa, tava caminhando, mas não tava ainda firme, né? Porque você voltar é fácil. Mas você voltar a ter intimidade com Deus, aí, meu amor, é difícil. É muito difícil. Porque voltar é só você voltar. Voltar a ser Jesus, acabou. Mas você voltar a ter intimidade é difícil. Mas não é impossível. Aí eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu comigo. Como é que eu consegui voltar, não a ter a intimidade, mas a ser íntima. Toda hora. Isso aqui faz parte da minha vida. Eu abro isso aqui, gente, e a Bíblia fica molhada de tanto que eu choro. Porque hoje em dia eu entendo o que é colocar o Senhor como prioridade na minha vida. E literalmente na minha vida se cumpriu que a glória da última casa, ela está sendo maior do que a primeira. Amém? E ali eu tava conversando com a Cleide, né, na internet, tava ainda bem debilitada. Eu falava com a minha boca, eu posso voltar, mas não vou voltar o que era antes, não vou voltar a pregar, que foi algo que Deus me chamou pra falar a palavra dele. Não vou voltar a evangelizar, não vou voltar, não tem como, gente, não tem como. Eu larguei o amor da minha vida. Eu fiz um voto com ele, quebrei esse voto, sabe? Era como se fosse uma ingratidão que eu tinha feito com Jesus. Então aquilo ali me martirizava e o diabo ficava na minha mente toda hora. Você não vai conseguir, você errou, ele te esqueceu, não tem mais jeito pra você. Tem sim, não tem jeito pra ele. Por isso que ele tenta se materializar na sua mente o que acontece com ele. Como não tem mais jeito pra ele tenta te convencer que não tem mais jeito pra você. Mas tem jeito pra você. Essa é a raiva de Satanás. É que a gente cai e Deus tá ali sempre ali, pronto a nos socorrer e a nos levantar. E o inimigo não consegue entender isso. Porque Deus nos perdoa. Deus é misericordioso. É claro, você não vai usar isso como bengala. Mas Deus fala, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Amém? E ali, eu conversando com a Cleide no telefone, né? Eu preciso falar sobre isso, que é muito importante. A Mara também fez parte da minha volta, que ela me levou lá na igreja. Eu aceitei Jesus na igreja da minha amiga, né? Que ela me levou a uma igreja, só que era muito distante pra me firmar, né? Eu tava procurando uma igreja pra me firmar. E aí, a Cleide falou assim pra mim, assim, eu falei, Cleide, eu me afastei. E aí eu conversando com ela, né, falando que achava linda a forma que Deus trabalhava da vida dela, e eu me falei, eu tô afastada, né? Eu voltei, mas eu não consigo mais voltar quem eu era, né? Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu errei, eu saí da presença de Deus, eu envergonhei o evangelho, né? Eu bebi, né? Eu dancei, eu fiz coisas erradas. E aí ela falou assim pra mim, mas você fala com Deus? Ela falou assim pra mim, você conversa com Deus, você conta pra Ele o que você sente. Eu falei pra ela, não tenho o que falar, eu só choro. As palavras não saem, porque eu traí o grande amor da minha vida, que é Jesus. Eu larguei ele pelas coisas do mundo. Eu quebrei de novo. E aí ela falou assim pra mim, mas você fala? Aí eu falei pra ela, não. Eu fico em silêncio porque as palavras não têm o que falar. Eu me sinto hipócrita de pedir algo a ele, por eu ter me afastado. E aí ela falou assim pra mim, mas o seu silêncio é uma oração. Deus entende o seu silêncio. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela falou isso pra mim. Deus entende o seu silêncio. E aí eu falei, ué, então ele tá me ouvindo? Ela falou, tá. O seu silêncio também é uma oração. As suas lágrimas é uma oração. E a partir de hoje, Deus vai te levantar com a mão dele. E assim foi, gente. Deus foi me levantando, me levantando. Não foi fácil. Comecei a buscar sem vontade, comecei a jejuar sem vontade, comecei a ler a Bíblia sem vontade. Tinha dias que eu falava, Senhor, eu não quero fazer isso aqui.
E Deus falava, você vai fazer. Gente, vou pra parte 6. É muito grande o testemunho. Parte 6 do meu testemunho de quando eu me afastei da casa do Senhor completo. E aí eu tava na parte... Calma aí, gente. É muita coisa. Eu tava na parte, né, que... Eu conversava com a Cleide, né, pela internet. Ela foi um canal na minha vida de Deus pra mim voltar pro caminho do Senhor. Eu já tava no caminho do Senhor, mas pra mim me fortalecer. E aí ela falou, Deus entende as suas lágrimas. E Deus ouve o seu silêncio. Porque o seu silêncio é uma forma de pedir socorro a Deus. Ela falou que não foi com essas palavras, mas ela quis dizer isso. Mas o silêncio, ela falou com essas palavras. Ela falou, Deus entende, Deus ouve o seu silêncio. E ali eu vi uma esperança pra mim, né? Porque eu não conseguia falar. Mas você não falar não é você não se expressar. Às vezes você não fala porque faltam as palavras. E ali eu comecei a caminhar. E aí conheci a minha igreja, né? Conheci a minha igreja. E aí comecei a frequentar a minha igreja. Na verdade eu não comecei a frequentar a célula. Por isso que eu amo demais a célula, né? Gente, meu nariz nem parece que eu operei, né, gente? Tá enorme, de tanto que eu chorei. Eu comecei a frequentar a célula, né? Porque eu não tava querendo igreja. Então a célula, ela foi como se fosse uma UTI neonatal para um bebezinho que está voltando à vida, sabe? Quando o bebezinho nasce, e ele nasce meio que cheio de problema, e aí ele fica dentro daquela UTI ali, Qual o nome daquele negocinho que o bebê fica, gente? Eu esqueci o nome do negocinho. Incubadora, né, gente? Ai, não sei se é incubadora. Ele fica ali dentro pra tentar reanimá-lo. E a célula é uma incubadora, né? E ali, muitos traumas, muita coisa que eu tava, muitas feridas. A minha igreja, gente, ela é uma igreja que ela trata o caráter. Ela trata traumas que você, às vezes, é uma pastora e você possa ter isso, vai atrapalhar na sua vida. Traumas lá de trás, maternidade, paternidade, gravidez, casamento, infância. Eles fazem o raio-x. E foi isso que aconteceu comigo. E ali eu conheci o que é ter um caráter de uma mulher de Deus. Não que eu não tinha, mas a intimidade com Deus, de entender que Deus tem que ser prioridade na minha vida, foi ali que eu aprendi. Não sei se Deus de repente vai me levar para outro lugar, mas é ali que eu vou ficar até Deus dar a última palavra, porque ali é o local que eu encontrei e entendi o que é ter caráter, o que é ser uma mulher de Deus. Não só de domingo, não só de Santa Ceia, não só de dízimo, mas muito além disso. E eu fui voltando, né? E a minha casa, na época que eu me afastei, pereceu junto, né? Os meus filhos, que são de Deus, eles se afastaram. A Yasmin estava até xingando palavrão, pra vocês terem noção. Minha filha era uma criança. E eu vi o quanto que, quando um sai, a casa fica sem estrutura. Nós somos a coluna. Se a coluna tá ferida, a casa fica sem estrutura. E você é a coluna. Deus te escolheu. Por quê? Não sei. O escolhido não tem escolha. Não foi você que escolheu ele. Ele que te escolheu. E assim como a filha pródiga, eu voltei. E hoje, para a glória de Deus, eu estou firme na presença do Senhor. Com desafios, muitos, vamos sempre ter desafios. Faz parte do processo. Mas quero dizer para você que está afastado e que ainda há jeito. Deus, ele entende o seu silêncio. Ele entende as suas lágrimas. E como faz para voltar? Só volta. Volta a orar, mesmo sem vontade. Você não escova o dente? Pra quê? Pra não ter mau hálito, né? Você escova o dente, né, gente? Pelo amor de Deus. Toma banho, pra não ficar fedendo. Às vezes tá sem vontade. Ai, tá um calor, tem que tomar banho. Ai, tá um frio. Porque senão vai ficar fedendo. Assim é Deus. Assim é você buscar Deus. Você tem que buscar sem vontade. Porque o reino do Senhor é tomada a força. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Essa luta se chama luta entre a carne e o espírito. Tá lá em Mateus. E quem vai vencer? Quem você alimentar mais. O que você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? E aí eu comecei a alimentar meu espírito. Muita gente fez parte desse processo. Eu vou falar que o nome, vou ficar até amanhã, mas eu citei o nome de pessoas principais. Minha líderzinha nossa que me ajudou a me estruturar ali no caminho, né? No começo tivemos muitos problemas por conta do meu jeito, do meu gênio, né? Que eu queria do meu jeito, que não é assim. Ela falava, é assim. E realmente era assim da forma que ela falava. E hoje eu louvo a Deus por ter uma intimidade que eu nunca imaginei que eu fosse ter com Jesus. E essa intimidade
eu tive retornando para o caminho do Senhor. Vou para a parte 7. Parte 7 do meu testemunho de volta para a casa do Senhor. E a última parte, gente, prometo para vocês, tá? É a última parte. E, voltamos para o caminho do Senhor. Não foi fácil, porque eu fiquei ainda 1 ano e meio na igreja, só frequentando, porque eu me auto-julgava, falava que eu não ia voltar a pregar. Mês passado eu já pregava, aqui na internet pra vocês, mas mês passado eu tive a honra de pregar na minha igreja, foi bênção, Deus falou poderosamente aos nossos corações. Preguei sobre Marta, que era aquilo que eu vivi muito tempo como Marta, na casa do Senhor, preocupada com muitas coisas, mas o principal não me preocupava, que era estar aos pés de Jesus. E Maria escolheu a maior parte. Eu falei sobre isso, Eu falei sobre mim. E falei também sobre o testemunho de que o inimigo disse que eu nunca mais ia subir no altar para falar da palavra de Deus, porque eu não era digna. Mas quando o inimigo coloca um ponto, Deus coloca uma vírgula. Deus vai lá, ele apaga e ele bota uma vírgula. Ele fala, a história vai continuar, porque eu estou falando. A palavra do Senhor diz que quando Moisés foi convidado ao Senhor a ir até aquela sarça, pegando fogo no Monte Sinai. É o Monte Sinai, gente? Acho que é o Monte Sinai. A Bíblia diz que ele ficou dando desculpa porque ele não sabia falar. Ele não queria voltar lá onde ele sofreu, lá onde ele foi injustiçado, lá onde ele chorou. Mas ele precisava voltar. Por quê? Porque o nome do Senhor precisava ser glorificado. E a palavra do Senhor diz que ele diz, mas quem eu vou dizer que me enviou? E eu amo essa palavra. Quando Deus fala para ele, diga que o eu sou te enviou. Gente, Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Deus. Eu não sei como é que eu consegui viver 1 ano e meio achando que eu era alguém. Que eu era o cocô do cavalo do bandido. Eu sempre falo isso, gente. Eu achava que eu era alguém. Não dá pra viver sem Jesus. Principalmente se você já teve uma experiência com ele. Então, Deus falou pra ele, diga que o eu sou. Quem é esse? É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que mede na sua palma da mão os oceanos. Você já olhou pro mar? Eu sou fascinada pela natureza, vocês sabem. Quando eu olho pro mar, eu fico, meu Deus, isso aqui é grande. E o que está por trás disso é maior ainda. E eu tremo com toda a minha alma, porque eu sei que Deus está por trás disso tudo. E Ele é grande. E Ele é Pai. Você tem um dono. Eu não sei a vida que você está levando, não sei por qual motivo você se afastou. Júlia, me magoaram, independente, o mundo também te magoa. Me caluniaram, o mundo também te magoa. Você não pega esse exemplo que você saiu da igreja, porque a igreja te machucou? E para com essa mania de achar que pastores, presbíteros, bispo, obreiro, diácono, missionária são perfeitos. De repente você saiu porque você viu algum pecado. Sendo que você também peca. Ah, Júlia, não tem mais. Davi pecou, ele era segundo o coração de Deus. Todos pecam. Todos pecaram. O único que não erra é Deus. Fora isso, nós somos maus. Se não é a graça na nossa vida, a gente é ruim, gente. O ser humano é ruim. Essa é a verdade. Mas o amor de Deus, Ele está em nós. E nós podemos todas as coisas nele, porque Ele nos fortalece. Amém? Então, eu não sei por que você saiu. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai. Não é sobre templo de igreja, não é sobre parede. É claro que é importante você estar em comunhão, é importante você congregar. Não cai nessa que você não tem igreja, não. Porque eu caí nessa e eu me afastei. Nem contei sobre isso, mas um dos motivos que eu me afastei foi esse. Que eu caí nessa que eu não precisava de igreja, que a igreja era eu, que o meu pastor era só Deus, não. Você vai ter pessoas para te conduzir no caminho, assim como Jesus foi conduzido por João Batista. Você imagina a gente, né? Júlia, mas quem eu confiava me decepcionou. A mim também. Quem eu me abri falou da minha vida. Eu também. Passei por isso tudo. Teve que ser desconstruído muitos traumas da minha igreja, porque eu não confiava mais em ninguém. Porque as pessoas que eu confiava me desapontaram. Mas eu também já desapontei alguém. Você também reclama que estão desapontando. Você já desapontou alguém, você já foi falso com alguém? Já sim. Já. Vasculha aí que você vai saber que foi. Nós somos errantes. Mas existe um Deus que está ao nosso lado, é misericordioso, amém? Então não olha pra nada, só volte. Você não está vendo esse testemunho em vão, amém? Então foram 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos de testemunho, gente. Mas ao todo, né? Porque eu vou colocar por parte. Mas eu creio que Deus vai falar contigo, amém? Se Deus falou contigo, deixa nos comentários e marca alguém que precisa ouvir esse testemunho. Deus abençoe
vocês. Graça e paz. Shalom.